Fica comigo no vídeo de hoje, que a gente vai tratar de um assunto seríssimo. Nesse vídeo aqui, eu não vou falar minha opinião, não vou falar o que eu acho. Eu vou demonstrar o porquê que Cabralha é despreparada para tratar sobre inclusão social, sobre diversidade, sobre democracia. Você vai entender que Cabralha ela faz parte de todo um movimento histórico, não é de hoje, não é um negócio que aconteceu ontem. É todo um processo histórico que vem desde a colonização. E você vai enxergar que Cabralha ela é, por excelência, preconceituosa, homofóbica, racista. E quando eu falo Cabralha, eu envolvo em todos os campos, seja no campo social, político, e a gente vai entender. Vamos começar entendendo como que tá a estrutura política cabraliense. Vamos aqui no site aqui da prefeitura. Vamos fazer um exercício aqui agora comigo. Vai na galeria dos prefeitos agora, no site da prefeitura. Olha lá todos os prefeitos que passaram lá. Dá uma olhadinha você mesmo aí, você vai fazer esse exercício. Fale para mim agora, me responda, agora que você abriu o site aí da prefeitura, na galeria dos prefeitos, vem aqui na galeria dos prefeitos. Ó, fala para mim, quantos desses prefeitos aqui são negros? Quantos desses prefeitos aqui são mulheres, são homossexuais? Perceba que existe um padrão entre essas pessoas. São pessoas brancas, com descendentes de famílias que possuem descendências de estrangeiros, são homens evangélicos ou católicos. Perceba como existe essa particularidade. Não obstante, vamos contemplar aqui. Vamos ver secretarias, secretarias, departamentos. Vamos ver os secretários. Olha todos os secretários. Olha todas as pessoas que possuem um cargo de posição. Só para contextualizar essa parte, é o seguinte: ao todo são 10 setores incluindo os departamentos, secretarias, setores à parte, beleza? Desses 10 setores, metade são ocupados por mulheres, beleza? E dentre essas 10 pessoas com esses cargos de relevância dentro da hierarquia municipal, apenas 3 são negros, sendo que uma pessoa dessas 3 pessoas negras é a única que ocupa um cargo de peso político, estratégico dentro dessa organização, e as outras 2 são divididas em departamentos e setores fragmentados, sem tanto peso político, tá bom? É importante salientar isso. E de resto, entre esses daí que sobrou, são todos brancos. Ainda não está suficiente para você? Então vamos para outro fato aqui. Vamos agora no site da Câmara Municipal de Cabralha Paulista. Esse foi um levantamento que eu fiz. Eu fiz com as informações que estão públicas aqui no site da Câmara dos Vereadores. Você coloca todos os vereadores. Desde o início da formação, da consolidação da Câmara, até atualmente, até na nossa conjuntura atual, ao todo passaram 97 vereadores. Agora me diz, desses 97, sabe quantas foram mulheres? 11. Eu não fiz o levantamento de quantos foram negros, porque infelizmente não tem foto aqui para a gente poder ver, e também não existe uma declaração formal dessas pessoas se autodeclarando negras, pardas, mas eu garanto que se hoje mesmo, isso porque eu fui correr atrás e não me responderam, eu fui no RH, fui na administração da prefeitura e não me responderam. Eu tenho certeza que hoje, se a gente fizer o levantamento dos funcionários que se autodeclaram negros, pardos, brancos, você vai ver que vai ter uma particularidade. Isso eu tenho certeza. Você vai ver que brancos, homens, vão estar em núcleos de mais prestígio, em cargos de liderança, ganhando salário a mais, enquanto as pessoas negras provavelmente estarão em cargos de serviços braçais, serviços, entre aspas, insalubres. Então perceba
que isso. Então eu tenho certeza que se houver esse levantamento, a gente vai ver, não todos, mas a maioria das pessoas que se autodeclaram negras e pardas ocupando serviços braçais. Então vai ter essa diferença e também a gente vai perceber pessoas brancas ocupando funções não de prestígio, mas de certa erudição, de certo teor intelectual, administrativo, enfim. Lembrando que isso que eu estou falando não é culpa da atual administração, não é culpa das pessoas que moram em Cabralha Paulista. Isso, infelizmente, acontece no Brasil inteiro, é um reflexo que acontece no Brasil inteiro, beleza? E em breve eu vou liberar para vocês entenderem melhor, mais aprofundado, tudo isso que eu estou falando para vocês que parece confuso, mas em breve eu vou liberar para vocês aí o artigo para vocês lerem. E só para mim contextualizar, para a gente solucionar isso é dando espaço, dando representatividade, olhando para as minorias, olhando para os talentos, oferecendo educação para as pessoas, não dar aula para as pessoas, não preparar todo um planejamento educacional para o mercado de trabalho. Tem que ser um negócio que transforma o ser humano, que transforma as motivações intrínsecas. E é isso, é isso. Tudo começa pela educação, tudo começa por processos, por iniciativas, por conceder o espaço para essas minorias. O que eu tô falando para você é só a estrutura administrativa. Agora, outro fato para a gente poder trabalhar aqui. Cabralha Paulista não existe um dia municipal para tratar dos direitos humanos, não existe um dia próprio para falar das causas raciais. Quando existe tal espaço, tal organização com palestra, que reúne a comunidade acadêmica, que reúne essas pessoas para debater essas causas de direito humano, sobre as minorias, quando existe, é apenas o senador que faz. É apenas a escola, o ambiente escolar que faz. A administração ela não se inclina para isso. Eu nunca vi da parte da administração nada voltado a direitos humanos e diversidade. E para mim isso é um absurdo. Uma cidade que não trata da inclusão das pessoas. Outro fato também que evidencia essa negligência e essa falta de preparo é só você olhar para as rampas que hoje estão aí na cidade, umas rampas que foram feitas de maneira irregular e que tá aí. Você não vê rampa de acesso de acessibilidade, você não vê apoio, você não vê nada referente a essa minoria, você não vê um evento. Os eventos que temos aqui em Cabralha Paulista são shows sertanejos, são festas juninas, e isso eu não tenho problema nenhum, tá certo? Reúne as pessoas, mas o problema é quando você esquece que existem pessoas negras, pessoas com deficiências, pessoas que representam a comunidade LGBTQIA+, e que elas são pessoas, como o próprio substantivo fala, são pessoas. Então elas possuem histórias, possuem vivências que precisam ser manifestadas, e a prefeitura, toda a administração política, legislativa necessita dar espaço de voz para essas pessoas. Outro fato que corrobora para essa minha argumentação que existe uma democracia em vertigem na cidade de Cabralha Paulista é o fato da não existência da tribuna livre. Não existe tribuna livre para o povo. E eu já conversei com alguns vereadores e a desculpa deles é: e se entrar um bêbado lá? Ora, é só você não deixar o bêbado falar. A pessoa que estiver alterada, que não tiver ígida da saúde mental, não deixa ela falar. É simples esse fato. Outro fato, que isso eu denuncio e eu mostro e demonstro na minha pesquisa acadêmica, a respeito dessa fragilidade, essa fragilidade da democracia. Você vai lá,
Vai lá no canal do YouTube, TV Câmara Cabralha Paulista, na live, de tudo mais. Vê lá se os comentários das lives estão ativados. Aqui, ó, vamos fazer um teste aqui, ó. Um teste posteriori aqui para vocês. Vamos aqui, ó. Não editado nada, tá aqui, ó, ao vivo, ó. Vou pegar uma sessão. Olha lá. Comments are turned off. Que não sei o que. Sem comentários. Comentário desativado. Pega até das sessões antigas, 2024. Vamos pegar aqui. Olha lá, desativado. Isso é democracia, né? Uma democracia que não dê espaço para as pessoas se manifestarem. E não adianta com esse argumento, se nós liberar os comentários aqui do YouTube, vai todo mundo xingar. Lógico que não, porque o YouTube ele tem uma ferramenta na sua plataforma de edição que ele bloqueia comentários ofensivos. Então isso é desculpa de quem não quer trabalhar. Olha aqui, vamos nas mais recentes aqui, ó. Ó, recente, olha lá. Desativado comentário, não existe tribuna livre. Aqui existe uma hegemonia, uma centralização de poderes e interesses. Isso não é democracia, tá? Então estou fazendo aqui a minha denúncia, a minha explanação sobre o que eu acho referente a isso, tá bom? E que fique registrado aqui, ó. Entre aí agora, faz o exercício. Vê se tá ativado os comentários, vê se existe tribuna livre, vê se existe um dia em que eles organizam um evento para falar da diversidade, para conscientizar a sociedade sobre o meio ambiente, sobre isso, sobre aquilo. Não existe. Vê se tem um intérprete de Libras nas lives da Câmara de Cabralha Paulista. Aí vai ter aquela pessoa que vai falar: mas para que você vai colocar o intérprete de Libras? Custa dinheiro. Se for o problema de dinheiro, tem inteligência artificial que interpreta Libras. Mas não tem muitas pessoas que são surdas em Cabralhas. Beleza, mas você não pode desconsiderar o fato que o quê? Que nessas lives elas são abertas no YouTube, ou seja, abrange mais pessoas. Olha eu de novo aqui, passando para falar aqui. Possa ser que tenha duas pessoas que seja surda e que mesmo assim não fala Libras, possa ser que tenha apenas uma pessoa em Cabralha que fala mais ou menos Libras, não é tão influente, mas não interessa, não interessa. Quando se trata de inclusão e representatividade, não interessa se é uma pessoa, se é duas pessoas, tem que ter, cara, tem que ter. Isso mostra compromisso, entendeu? Então, e serve também de exemplo para outras cidades. Imagina Cabralha coloca um intérprete de Libras lá nas lives, nos anúncios, enfim. Outras cidades vão pegar a referência, entendeu? Então, é isso. Vou pegar referência e a gente tem que trazer isso. A gente tem que trazer essas questões, esses debates aqui. E quando existe uma postura séria, em favor e que se inclina a ter um olhar humanizador para essas causas sociais, a prefeitura é vista com outros olhos. Ela é mais acolhedora, mais inclusiva. E tudo isso que eu tô falando, eu tô picotando para vocês, mas tá tudo no meu trabalho acadêmico que eu tô falando para vocês, tudo fundamentado com provas, evidências, argumentações e revisões teóricas, porque aqui eu prezo pelo rigor e pela ética, entende? Outra coisa fundamental aqui para falar para vocês. É necessário ter um outro olhar sobre os concursos públicos, sobre as contratações, e isso eu concordo em partes com o que o vereador Thiago falou. Eu vi as falas do vereador Thiago que ele fez na sessão de ontem, no dia 2, a 13ª sessão ordinária, e eu concordo com todas as palavras deles, do vereador Thiago Oliveira. Por mais que eu, Matheus Roberto Gardesani, não concorde com algumas atitudes do senhor Thiago. Por exemplo, eu não concordo de colocar uma placa com umas luzes lá para pedir para as empresas virem
para chamar a atenção de empresas para virem abrir fábricas aqui. Eu não concordo que esse seja o melhor caminho. Eu não concordei, e vocês sabem disso, quem me acompanha sabe, eu não concordei com a postura antiética que o Thiago teve ao fazer vídeo lá, na hora de corrigir as provas, a avaliação. Eu não concordei. Mas o que é o certo, e quando eu vejo uma pessoa que tem postura e que está trazendo representatividade para a cidade, eu tenho que falar. Sabe por que eu falo isso? Porque as pessoas não enxergam, mas o Thiago, a minha hipótese é que ele é homossexual. E isso é muito importante porque traz representatividade dentro da Casa Legislativa. E isso é um ponto muito positivo que eu vejo. E ele tá certo. Eu vejo as pessoas criticando o Thiago não pelo fazer político dele. Eu vejo as pessoas criticando mais o Thiago por conta do quê? Por conta da sexualidade dele. É isso que eu vejo. E isso eu não acho certo. Eu acho certo que você tem que criticar as pessoas pelo que elas estão fazendo. Então, nesse ponto aqui que ele falou, da prefeitura, da administração, colocar os nossos funcionários para carpir lote de uns vagabundo da elite, eu tenho meu total apoio, porque não tá certo isso. De não ter uma sinalização pro bueiro aberto, isso eu concordo plenamente com ele. E é isso que eu bato e defendo nos meus argumentos, no meu trabalho acadêmico, que em breve vai estar disponível para vocês. O que falta para Cabralha Paulista, vou até pegar um livro aqui que chegou recentemente, é isso daqui, ó. É ética. O que falta para Cabralha Paulista é uma reestruturação sociocultural interna, começando internamente. É necessário tirar essa centralização da prefeitura. Você vê os concursos públicos centralizado. Não existe uma transparência por parte da administração, seja legislativo, executivo. Não existe uma transparência direto com o povo, falando, não, quem vai ser a banca examinadora? Quais que vão ser quais que vão ser os temas? Você vê lá nos concursos públicos, são 15 questões. 5 de matemática, 5 de português, 5 da área específica. Às vezes uma pessoa perde a oportunidade, uma pessoa que é formada em administração, que se dedicou, fez um curso profissionalizante naquela área, ela perde a oportunidade, às vezes porque não sabe matemática. Mas me diz uma coisa, um agente de saúde, é lógico que matemática é importante, mas veja na praticidade, é pragmático. Veja, um agente de saúde, ele vai ser valorizado integralmente, ele vai ser um bom funcionário pela sua ética, pelas suas habilidades de dialogar, de ter empatia, pela sua soft skill, ou vai ser para fazer 2 continhas de matemática? Entende? É necessário toda uma reestruturação. Isso eu me aprofundo e me declino com todo o fundamento e todo o rigor possível no meu trabalho. Fora isso, outra coisa que acontece é o seguinte: os concursos, eles são divididos em níveis. Então, tem os requisitos, né? Então, você tem que ter nível superior para prestar tal concurso, você tem que ter um fundamental incompleto, um ensino médio. Porém, vamos pegar essas vagas, esses processos seletivos, que tem como requisito apenas o ensino fundamental incompleto. Isso não significa que essas vagas com esses requisitos não significa que quem tem ensino médio não possa fazer. Ou seja, o que acontece? Não sei se ficou claro. Tem pessoas que têm escolaridade mais alta prestando para concursos que exigem uma escolaridade baixa, tirando a oportunidade daqueles que nem tiveram, devido a condições e climas sociais. E outro fato interessante é que o concurso não deve ser aberto, alguns concursos, algumas vagas, não todas, fique bem claro, algumas vagas não podem ser abertas para pessoas de fora, entende? Você tira a oportunidade daqueles que possuem talento aqui. E as perguntas dos concursos têm que ser
específico só. Não tem que ser português, matemática, tem que ser específico. Tem que ser baseado em questões éticas. Essa é a minha visão sobre. Outra coisa fundamental e indispensável que tem que ter nos concursos é requisito de curso profissionalizante, qualificação. Eu vejo lá a vaga de agente administrativo. Não pede nada, só pede ensino médio. E quando você exige esses requisitos, você força toda uma mobilização social. Quando as pessoas veem que elas se veem na obrigação de se qualificar para tentar uma vaga de servidor público, elas vão correr atrás. Elas vão procurar aprimoramento, melhoramento profissional, educação. Entende como a questão ela é holística, ela é tão complexa e tão profunda? E precisa ter uma transparência. Quem que vai fazer as correções? Entendeu? Essa é a minha perspectiva. E no meu trabalho acadêmico, toda a escrita que eu fiz, eu trouxe provas materiais que demonstram e mostram que existe uma irregularidade, existe um certo nepotismo, podemos dizer assim. Então fica aí. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Quando vocês ficam aí, ai, Tiaguinho, ai, vocês têm que respeitar o cara porque o que ele tá fazendo, muito homem não tem coragem de fazer. Tem muito barbudo aí que tá na política aí que não tem coragem de fazer o que ele tá fazendo. Você entende? Ele tá trazendo representatividade para os homossexuais. Teve uma pesquisa aqui de 2023 que 20% dos brasileiros ainda acreditam que a homossexualidade é uma doença. Existem inúmeras pesquisas que mostram que essa minoria da cidade é negligenciada, tem o acesso dificultado às oportunidades. Então a gente tem que olhar no exemplo do Thiago e criticá-lo pelo seu fazer político, não por ele ser isso, por ele ser aquilo, não pela composição sexual dele, do que ele gosta, da identidade dele, entende? Não sei se eu fui claro aqui. Sabe por que eu falo isso? Porque tem gente da minha família que é assim. Tem muitas famílias e pessoas que são assim. Porque Cabralha é uma cidade preconceituosa, machista, e isso eu já evidenciei no começo desse vídeo aqui para você. Você quer ver mais prova? Responde para mim aqui no meu ouvidinho aqui. A gente tem mais espaço cultural aqui em Cabralha ou a gente tem mais igrejas? Fala aqui para mim. Fala. A gente tem mais empregos porque a gente é paralisado por uma elite? Ou a gente tem mais igrejas? Ou a gente tem... Você entende? Você entende até onde eu quero chegar? E é isso que eu queria falar para vocês. Primeiro ponto. A administração, a prefeitura tem que olhar para os direitos humanos, ter um olhar de seriedade com a inclusão das minorias, tem que ter o evento. Desculpa, eu tô em outro cenário aqui, é que eu tô almoçando, tá até sujo minha boca. Tô almoçando enquanto eu edito esse vídeo. Mas se você olha todos os partidos de Cabralha aqui, atualmente, a nossa conjuntura, o nosso momento contemporâneo. Só tem partido de direita, cara. Você vê um ou outro que é de centro, mas a maioria é tudo de direita. Sabe? Não tem uma oposição, não tem alguém para falar, ó, você tem que olhar para ele, você tem que olhar, sabe? Isso que me revolta, cara, isso que me revolta. E novamente eu reforço aqui para vocês. A minha briga não é com uma pessoa determinada, uma pessoa X, uma pessoa Y. A minha briga é com esse contexto histórico que existe. Então precisa de uma reformulação sociocultural. E é isso. Se vocês me derem a oportunidade de ser o executivo de vocês, ou em outra palavra, ser o prefeito de vocês, eu tô aí para contribuir com os meus conhecimentos, com aquilo que é certo. Tá bom? E é isso. Tem um pessoal aí que tá fazendo faculdade, que mora em Cabral, que mora o Horto, que eu conheço, tá fazendo faculdade. Vocês têm que aproveitar essa gente que tá fazendo faculdade, trazer ele para vocês. Trazer eles para fazer palestra,
sobre essas coisas, fazer projetos de extensão. Esse é o foco, entendeu? O problema aqui não são essas pessoas, entenda, não são essas pessoas que ocupam esses cargos. O problema aqui não são as igrejas, não é o espectro político de direita, a ideologia conservadora. Esse não é o problema. O problema está no preconceito. O problema está em você negligenciar, fingir que essas minorias não existem. Isso é muito importante. Olha eu aqui novamente. É que no momento eu fiz o vídeo um pouco um sentimento visceral, sabe? Agora que eu me alimentei, já tô mais tranquilo. O problema tá na falta de representatividade. O problema tá quando não existe um espaço para o povo dialogar. Você entende? Esse que tá o problema. O problema tá aí. O problema é quando a gente não olha pro cadeirante, pra pessoa de muleta, com um olhar de empatia, ágape, entendeu? Aí tá o problema. O problema é quando eu faço uma rampa de acessibilidade de qualquer jeito. O problema tá aí. O problema é quando, mesmo depois de um incidente que colocou um moleque em estado vegetativo, eu ainda continuo com shows irregulares. Aí que tá o problema. Então, é necessário, sim, ter uma reestruturação. O processo precisa ser levado com seriedade, com ética, com rigor, entendeu? E é isso. É isso. Porque eu entro na porra da câmera da sessão lá, eu vejo político usando a tribuna livre pra falar de Bolsonaro, de Alexandre de Moraes, de Lula. É engraçado, né? É engraçado que Cabralha não existe seus problemas. Não existe os seus importúnios. Então fique aí a reflexão para vocês, que o problema está na falta de representatividade. O problema está na falta desses princípios básicos, que foi ensinado até por Jesus. Você acha que não existia homossexual na época de Jesus? Pessoa judeu, negro? Você acha que não existia as pessoas com deficiência? Em nenhum momento na Bíblia, qualquer tradução, você vai ver Jesus falando: ah, mata esses caras, isola esses caras, interna esses caras. É isso a fita. A fita é o certo pelo certo, como diz a ética kantiana. E para que esteja justiça, tenha justiça, é necessário refazer a forma como esses concursos públicos acontecem, tá? E isso eu me aprofundo no trabalho que em breve eu vou disponibilizar para vocês. São 70 páginas. 70 páginas eu discorrendo linha por linha, assunto por assunto. E em breve ele vai estar aqui para vocês, tá? Fica uma recomendação aqui de livro para você que é político, você secretário, você que trabalha na prefeitura, servidor, você que é ser humano, você que faz o papel de ser humano. Ética Nicômaco. Um livro escrito há 500 anos de Cristo, sei lá quantos séculos antes de Cristo, por Aristóteles. Ele aborda sobre a ética. É muito importante. Esse daqui está no meu top 10 dos livros que é importante você ler. Então é isso que eu vejo. Falta ética, falta um olhar para essas minorias. E está dada a minha visão, a minha opinião. E eu concordo. Nessa sessão que eu vi, na tribuna livre, da parte do Thiago, eu concordo plenamente com ele. E os meus parabéns também por ter essa coragem que muitas pessoas não têm. Porque as pessoas, são movidas por interesses, por fatores externos. E é isso aí. É isso aí. E caso amanhã fique muito claro para vocês, se caso amanhã o Thiago fizer alguma bosta, eu vou tacar pau de qualquer jeito, tá? Eu vou falar um montão de bosta, vou criticar e é isso mesmo. Tá bom? Agora, se fazer o que é certo, vai ouvir críticas boas. Essa é a minha visão. Então, vamos ter um olhar diferente com as minorias, com a diversidade. É isso.